Declaro aberto a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao deputado César Lacerda que faça a chamada dos senhores deputados. Vou chamar o Daniel Marques. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, sempre presente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Eurípides Camargo, ausente. Deputado Geraldo Magela, ausente. Deputado Felipe, ausente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado Zé Edmar, ausente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, presente. Deputado Miquel Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado Vasni Derrori, presente. Deputado Xavier, presente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, presente. 8. O jovem já deu presença para o Coroa. Se encontram presentes 8 parlamentares, portanto, há quórum para darmos prosseguimento a esta sessão. Passamos agora ao pequeno expediente com o comunicado de líderes. Com a palavra o deputado Daniel Marques. Senhora presidente, eu solicito de Vossa Excelência que suspenda por alguns minutos esta sessão, tendo em vista que algumas bancadas estão negociando os cargos nas comissões permanentes e é importante esse diálogo, essa negociação. Portanto, eu solicito que seja suspensa a sessão por alguns minutos até que se chegue a um consenso com relação à composição das comissões especiais nesta casa. Muito obrigado. Atendendo a questão de ordem do deputado Daniel Marques, suspendo a sessão por 30 minutos. Declaro reaberta a presente sessão. Solicito ao deputado Daniel Marques que nos auxilie nos trabalhos desta sessão. Eu entendo que sem mudar o número, pode. Agora o pessoal acha que aí tem que republicar. Exato. Solicito ao deputado Daniel Marques que faça a chamada dos senhores parlamentares para a verificação de quórum. Deputado Benício Tavares. Presente. Deputado Cafu. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques. Presente. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus, presente. Deputado Eurípides Camargo. Deputado Eurípides Camargo, ausente. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli, presente. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela, ausente. Deputado João de Deus, presente. Deputado Jorge Cauí, ausente. Deputado José Edmar, presente. Deputado Luiz Estevão, presente. Deputado Manelzinho,
presente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, presente. Deputado Miqueias Paes, ausente. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado Asnida Errore, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, presente. 1, 2, 3, 12. Se encontram 12 parlamentares presentes, portanto, há quórum para darmos prosseguimento à nossa sessão. Entramos no pequeno expediente. Convido para usar do comunicado de líderes o deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco não se encontra em plenário. Convido o deputado Eurípides Camargo. Deputado Eurípides Camargo não se encontra em plenário. Convido o deputado Tadeu Filipelli para fazer uso no horário de lideranças. O deputado Tadeu Filipelli declina sua intervenção neste momento. Convido o deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela não se encontra em plenário. Passamos, portanto, ao comunicado de parlamentares. Antes, porém, solicito ao deputado Daniel Marques que faça a leitura do expediente sobre a mesa. Projeto de resolução do deputado Luiz Estevão. Acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 91 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Projeto de resolução do deputado Luiz Estevão. Altera o parágrafo 1º do artigo 50 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Projeto de resolução do deputado Luiz Estevão. Altera o artigo 50 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Projeto de resolução do deputado Luiz Estevão. Altera o artigo 42 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Projeto de resolução do deputado Luiz Estevão. Altera o artigo 66 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Projeto de resolução do deputado Luiz Estevão. Altera o artigo 67 do Regimento Interno. Projeto de resolução do deputado Luiz Estevão. Altera o artigo 3º do Regimento Interno. Projeto de resolução do deputado Luiz Estevão. Altera o parágrafo 4º, inciso 2º do artigo 50 do Regimento Interno. Moção do deputado Odilon Aires. Reivindica a empresa brasileira de Correios e Telégrafos a instalação de agências de correio na cidade de Santa Maria. Moção do deputado Odilon Aires. Reivindica a Secretaria de Criança e Assistência Social providência urgente no sentido de viabilizar a reativação da creche da Companhia Urbanizadora da Nova Capital, Nova Cap. Moção do deputado Asnida Errore. Cumprimenta a Segunda Igreja Batista do Plano Piloto pelo transcurso do seu 35º aniversário. Moção de autoria do deputado Daniel Marques. Parabeniza a presidência e corpo técnico da Caixa Econômica Federal pelo lançamento de novas regras e recursos para o programa da Casa Própria. Comunicado de parlamentares. Primeiro deputado inscrito, deputado Manuel de Andrade. Deputado Manuel de Andrade não se encontra em plenário. Pelo contrário, deputado se encontra em plenário, abre mão da sua intervenção. Deputado Edmar Pirineus, com a palavra. Deputado Edmar Pirineus não se encontra em plenário. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro não se encontra em plenário. Deputado Tadeu Filipelli abre mão do uso da palavra. Deputado Benício Tavares também declina do direito de fazer uso da palavra neste momento. Deputado Luiz Estevão também declina de usar o seu tempo. Deputado Marcos Arruda. Uso da palavra no horário de parlamentar. Deputado Marcos Arruda também abre mão do seu direito de usar da palavra no comunicado de parlamentares. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires abre mão de fazer uso da palavra. Deputado Eurípides Camargo. Deputado Eurípides Camargo não se encontra em plenário. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima não fará uso da palavra. Deputado Adão Xavier.
Deputado Xavier também abre mão de fazer uso da palavra. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco se encontra saindo do plenário, portanto, acredito não fará uso da palavra. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela não se encontra em plenário. Deputado Renato Rainha. Abre mão de fazer uso da palavra nesse momento. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus não se encontra em plenário, portanto, e passa a informação que não deseja fazer uso da palavra. Deputado Daniel Marques. Também não deseja fazer uso da palavra neste momento. Deputado Cafu. Deputado Cafu não se encontra em plenário. Deputado Miqueias Paz. Deputado Miqueias Paz não se encontra em plenário. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda, o último orador inscrito no comunicado de parlamentares. Deputado César Lacerda vai fazer uso da palavra. Abre mão de fazer uso da palavra, encerrando, portanto, comunicado de parlamentares. Passamos a seguir a ordem do dia, que solicita ao deputado Daniel Marques que faça a leitura do primeiro item da ordem do dia. Não tendo, encerra a sessão. Item número 1, apreciação do veto total do projeto de lei número 559 de 95, que dispõe sobre a alteração da lei 672 de 16 de março de 94, que autoriza a construção de cobertura e fechamento com grade de áreas verdes frontais aos lotes residenciais Sobradinho e da outras providências. Autor, deputado Odilon Aires. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Renato Rainha. Senhor presidente, tendo em vista ter sido marcado para a sessão de hoje a eleição das comissões, eu solicito a Vossa Excelência que antes de iniciar a votação do projeto e discussão, que faça a verificação de quórum. Acato a questão de ordem e solicito ao deputado Daniel Marques que faça a chamada dos senhores parlamentares. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Eurípides Camargo, ausente. Deputado Filipelli, ausente. Deputado Geraldo Magela, ausente. Deputado João de Deus, presente. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado José Edmar, presente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, presente. Deputado Marcos Arruda, presente. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco, presente. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Azide Rore, ausente. Deputado Xavier, presente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, presente. 10. Senhora presidente, pela ordem. Antes, porém, quero comunicar o número de parlamentares. Se encontram presentes 10 parlamentares, portanto, não há quórum para fazermos votação do item número 1. Com a palavra o deputado Peniel Pacheco. Senhora presidente, ontem nós tivemos uma discussão até mais tarde e houve uma informação dada por Vossa Excelência de que a composição numérica dos blocos parlamentares não poderia ser alterada, mas que seria aceita a alteração da composição de nomes até antes da eleição pelas comissões permanentes. Então eu gostaria de saber de Vossa Excelência, que nós protocolizamos aí na casa uma correção daquela primeira lista enviada até a reunião de ontem, pedindo a Vossa Excelência o acolhimento dessa alteração de composição, que não vai implicar necessariamente na alteração dos números dos membros do partido. Então eu gostaria que Vossa Excelência informasse qual o procedimento, tendo em vista que em todas as eleições processadas anteriormente nesta casa, até o último momento, antes das votações, foi permitida a mudança de nomes sem alteração da composição partidária. Aliás, é uma praxe em todos os legislativos, inclusive
no Congresso Nacional, que por analogia nós somos obrigados até a corresponder, é que qualquer membro de comissão pode ter a sua indicação alterada até pelo próprio líder, desde que não fuja à composição numérica daquela comissão permanente. Então eu gostaria que a Vossa Excelência desse uma resposta a essa questão de ordem, para que nós possamos processar aqui as alterações que nós desejamos nas comissões do nosso bloco. Deputado Peniel Pacheco, na sua questão de ordem, tenho a esclarecer. Deputado Peniel Pacheco, na sua questão de ordem, tenho a esclarecer que no artigo 25 do Regimento Interno, parágrafo 2º, diz que as modificações numéricas que venham a ocorrer nas bancadas dos partidos ou blocos parlamentares na composição das comissões prevalecerão a partir da sessão legislativa subsequente. Portanto, veda a substituição quando veda a substituição quando ela alterar numericamente. Okay. É omisso em relação às substituições. Vossa Excelência levanta que, em outros momentos, isto foi prática. Eu chamo aqui o deputado Benício Tavares, que já presidiu comissões anteriores, até para que rememore. Chamo o deputado Ginaldo Magela, que também dê testemunho, porque eu tenho que tomar uma decisão, e gostaria de tomar essa decisão, porque o regimento é omisso, diante da sua questão de ordem, também com experiências anteriores. E gostaria da testemunha do deputado Benício, que está aqui presente, se em outras comissões tivemos alterações. Caso nós não tenhamos aqui o depoimento nem do deputado Ginaldo Magela, nem do deputado Benício, eu vou solicitar meia hora para que a gente recupere as atas, deputado. Tenho que tomar a decisão. Se nós não tivermos aqui o pronunciamento do deputado Benício e deputado Ginaldo Magela, vou solicitar conferência de atas para a sua afirmativa. Se tiver ocorrido, como isso já pode ter acontecido e não vai ser questionado por nenhum parlamentar, nós daremos a autorização, porque é omisso o regimento. Então, eu peço a Vossa Excelência que, para concluir a minha decisão, eu possa ouvir os presidentes anteriores, tanto o deputado Ginaldo Magela, que mostre que na eleição, no dia da eleição, autorizou substituições, deputado Benício também, para que nós possamos, caso não haja pronunciamento, buscar as notas taquigráficas. Com a palavra, deputado Benício Tavares. Senhora presidente, eu gostaria de agradecer a indagação de Vossa Excelência e, obviamente, de afirmar que há 4 anos atrás seria difícil uma lembrança precisa sobre a matéria. Mas, evidentemente, não tenho recordação de que houvesse a mudança na hora da eleição, após a publicação. Não tenho lembrança desse fato. Creio que depois de publicados os membros, não haveria condições de haver mudança. Deputado Benício não tem recordação plena sobre a questão. O deputado Ginaldo Magela não se encontra em plenário, portanto, eu convoco a eleição da comissão para daqui meia hora, e nessa meia hora eu farei a consulta e vou 5 para as 5 voltar, vou suspender a sessão agora, vou fazer a consulta às notas taquigráficas e com certeza lá constarão, seja a sessão véspera, a eleição, seja na da própria eleição, terá registrado a solicitação das alterações feitas. Nós vamos checar isso. Senhora presidente, Ocorrido isso na casa, tomarei a mesma posição de outros presidentes. Senhora presidente, porque o regimento é omisso. Eu não quero
absolutamente polemizar e não vou fazê-lo. Apenas gostaria de perguntar a Vossa Excelência se a senhora confirma que ontem à noite a senhora disse a mim, na presença do deputado César Lacerda e do deputado Marco Lima, que a senhora aceitaria alterações de nomes ainda antes da eleição. Se a senhora confirma ou não essa informação dada a nós ontem à noite. Não, ela estava presente. Deputado Peniel Pacheco, eu Vossa Excelência disse que confirma? regimentalmente nós não tínhamos negação, o que eu Não foi isso, concordei deputado. absolutamente aqui. Não Eu disse, foi isso, não deputado. existe proibição no regimento. Não. Não existe proibição no regimento. É. Não existe, deputado. O que a Eu senhora quero disse é que nós fazer- poderíamos fazer alteração até antes da eleição. Isso foi dito ontem porque nós estávamos no processo de discussão. Nós estávamos discutindo, inclusive com a bancada de Vossa Excelência, se haveria uma alteração nas composições das comissões, com as candidaturas, inclusive, porque Vossa Excelência abriu uma porta para nós discutirmos com o seu partido. Então, se não há possibilidade, Vossa Excelência prometeu ontem que aceitaria, e hoje não vai aceitar, então vamos dizer que nós caímos numa armadilha, que a Vossa Excelência estava nos segurando numa negociação que não aconteceu, e pior do que isso, além de ter nos segurado para uma reunião que terminou agora há poucos momentos, ainda ofereceu-nos um recurso que agora nos nega. Então, eu acho que vai haver uma dupla incoerência, e aí nós vamos ser obrigados a reconhecer, e Vossa Excelência terá que admitir, porque é inteligente, que nós caímos numa armadilha. O deputado faz pré-julgamento quando ainda não definir, e se sua intenção é que haja já um pré-julgamento, acho que Vossa Excelência se antecipa. Já disse que, em relação à sua questão de ordem, o regimento nega a alteração no artigo 25, parágrafo 2º, da alteração dos blocos, alteração numérica. É omisso com relação à troca de nomes. Pedi aos presidentes que se pronunciassem sobre os momentos das comissões para que eu possa tomar uma posição. Eu não defini. Vossa Excelência está pré-julgando. Com a palavra o deputado Marcos Arruda. Com a palavra o deputado Marcos Arruda. Senhora presidenta, eu acho que Com a palavra o deputado Marcos Arruda. Vossa Excelência afirmou que o regimento é omisso em relação a esse assunto. Ora, se o regimento é omisso, Vossa Excelência pode decidir, independentemente de... Se o regimento é omisso, Vossa Excelência é presidente, tem autoridade para decidir, independentemente de precedente. As questões omissas são exatamente decididas. As questões omissas são exatamente para serem decididas. Vossa As questões, Excelência eu não tem terminei razão. porque a senhora estava conversando com o senhor. As questões omissas Vou ler o artigo. poderão ser decididas pela presidenta, independentemente de precedente. Não é necessidade de meia hora. A senhora tem toda a autoridade para decidir sobre essa questão. Tenho toda a autoridade e terei. Só que esta presidência jamais vai tomar uma atitude autoritária sem consulta em plenário. Aliás, colaborada pelo regimento. Artigo 229 diz o seguinte: os casos omissos nesse regimento serão resolvidos pelo presidente, ouvido o plenário. Estou fazendo exatamente isso, deputado. Ouvido o plenário. Estou ouvindo o plenário. Não tomarei nenhuma atitude autoritária, nem fora do regimento. Então vamos votar. O plenário, então... Eu estou ouvindo o plenário. Tá bom. Vossa Excelência é um dos oradores deste plenário. Eu sugiro, então, a Vossa Excelência que ponha em votação. Para que sejamos breves. Com a palavra, o deputado Odilon Aires. Senhora presidente, eu entendo que o processo de eleição não tem este regimento, não pode ter essa conotação de omisso. Nós temos a prática de eleição para deputados, nós temos para sindicatos, nós temos para partidos políticos, e nunca se viu, senhora presidente, e nunca se viu uma troca de uma proposição ou de uma chapa no dia da eleição.
Os partidos políticos, com sua autonomia, têm o respeito à Constituição Federal, têm o respeito ao seu estatuto e o regimento interno. Qualquer mudança antes só pode ocorrer 72 horas antes. Então, uma mudança no dia da eleição é golpe. Com a palavra o deputado Manuel de Andrade. Pela ordem, eu apenas quero chamar a atenção. Se o regimento não mandasse escrever os nomes, bastaria que os partidos dissessem: eu quero 3 vagas na comissão A, 3 na comissão B, 2 na comissão C, e não precisariam colocar nomes. Na medida que o regimento exige a consignação de nomes, é porque os nomes têm que ser mantidos, e aí vem a publicação, senão não teria sentido nenhum usar um expediente oficial para publicar nomes, senão nós diríamos apenas que queríamos vagas e não nomes. É por isso que eu acho que qualquer alteração neste momento, na hora da votação, extrapola o que a norma diz sobre a eleição. Não só sobre a eleição de uma comissão, mas eleições de um modo geral. Portanto, eu acho que é impossível fazer qualquer alteração sem ter, sobretudo, um motivo relevante. Senhora presidenta. Gostaria de lembrar a todos os parlamentares que têm postura divergente em relação a aceitar substituição de nomes e não numérica, que se manifestem, porque o artigo 229 é o que está sendo seguido, diz exatamente isso: o regimento é omisso. Nos casos omissos neste regimento, serão resolvidos pelo presidente, ouvido o plenário. Há uma questão de ordem do deputado Peniel, e eu espero a colaboração dos líderes aqui presentes, inclusive, se necessário, para o voto, para que esta presidente decida. Com a palavra o deputado Cláudio Monteiro. Deputada Lúcia Carvalho, olha, as defesas foram feitas aqui das mais diversas. Pode ser até que alguns estejam pautados única e exclusivamente na questão do regimento. Mas nós ouvimos de Vossa Excelência ontem a afirmação de que seria possível essas alterações para que pudesse fazer a melhor composição política. É lógico que me parece que não desejam essa composição política. Desejam, sim, que permaneça inalterada tal composição. E aqueles que têm demonstrado que não desejam isso, chamar para uma votação em plenário, nada mais é do que reafirmar essa posição. Agora, é bom que todos eles mantenham sempre vivo na lembrança essas posições hoje aqui adotadas. Essa casa já teve a capacidade de, através de um processo de negociação, mudar a composição de comissões e buscar sempre esse entendimento. E eu espero que não seja agora que se feche esse tipo de comportamento. Indago aos líderes se eles desejam ainda fazer uso da palavra em relação à substituição de nomes antes da eleição das comissões. Com a palavra o deputado João de Deus. Senhora presidente, quero dizer para Vossa Excelência que, como vice-líder do PDT, sou a favor da mudança, sim. Eu acho que, se o regimento é omisso, Vossa Excelência pode deliberar ouvindo o plenário. Só que eu queria comunicar a Vossa Excelência que hoje é um dia importante para o Poder Legislativo e principalmente para a bancada governista. Como só tem eu e Vossa Excelência da bancada governista, eu particularmente estou me sentindo um estranho no ninho. Por isso vou me retirar, senhora presidenta. Tá, com a ausência do líder do governo, eu tenho uns compromissos, por isso eu vou me retirar, porque eu acho que a bancada do governo não está interessada realmente em comissão. Muito obrigado, senhora presidente. Tá? Eu gostaria que Vossa Excelência prestasse atenção quando eu estou falando, porque eu presto atenção a Vossa Excelência, quando necessário. Viu, senhora presidente? Tá? Dá para Vossa Excelência prestar atenção no que eu estou falando, presidente?
Deputado João de Deus, eu acho Vossa que Excelência não está prestando atenção. Vossa Excelência estava dialogando com o deputado Peniel Pacheco, e eu acho que isso não é o papel da presidente, isso é o papel do líder do governo fazer essas composições. Vossa Excelência sabe disso. Deputado João de Deus, eu estou tentando resolver uma questão de ordem apresentada Então a senhora pelo resolva quando não deputado tiver ninguém no Peniel. microfone à parte. Eu acho que... Vossa né? Excelência está com a palavra para a questão de quê? Pois deputado? é, eu estava com a palavra para explicar isso para Vossa Excelência, mas Vossa Não Excelência existe ficou explicação. desdenhando da minha palavra aqui, falando com o deputado Peniel Pacheco. Deputado- Porque nessa hora talvez eu não seja tão importante para as comissões. Por isso eu vou me retirar. Todos os parlamentares são importantes. Qual é a sua questão de ordem, deputado João de Deus? Cada um utiliza do microfone de acordo com a sua compreensão regimental. Solicito que sejam retiradas das notas taquigráficas as palavras do deputado João de Deus, que em nada fizeram em termos de questão de ordem. Com a palavra o deputado César Lacerda. Senhora presidente, o deputado João de Deus deixou bem claro o seu apoio a esta presidência no sentido que sejam mudados os nomes. Os nomes deverão ser mudados, senhora presidente, por muitos motivos e por erro de fato também. Primeiro, o deputado Odilon falou aqui com muita sabedoria que os nomes, de acordo com a Constituição, têm que ser mudados 72 horas antes. É pena que o deputado Odilon não esteja aqui, deputado Odilon, porque 72 horas antes não tinha chapa e nem nomes. Quer dizer, não podia mudar nome, porque não havia, porque os nomes foram entregues ontem. E também o PMDB incorreu aqui num erro, que colocou e está publicado no Diário Oficial o nome do deputado Daniel Marques como na Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, como titular e como suplente. Só dentro do PMDB que pode encontrar uma aberração dessa. Um membro pertencer, ele ser suplente de si mesmo. Eu queria que o líder do PMDB explicasse isso aqui, de forma que há um erro de fato, há um erro de direito e que esta presidência, que prometeu usar de toda a sua energia e toda a sua sabedoria, que tome uma decisão de presidente dessa casa, para que essa casa diminua o seu âmbito de escândalo que tem dado em toda a cidade. Essa Câmara, todas as vezes que há polêmica, ela é desmoralizada nos jornais pelo o que tem acontecido aqui dentro. Respondendo à questão de ordem do deputado César Lacerda, ele estava ao meu lado quando nós constatamos isso e, se de fato o PMDB apresentou ontem ou a presidência publicou de maneira errada, nós teremos que fazer a republicação e dizer aos senhores parlamentares que, se isso ocorreu, a eleição é transferida para segunda-feira. Mas, para não tomar nenhuma atitude errada e nem responder antecipadamente, de maneira equivocada, a questão de ordem do deputado Peniel, que já está julgando antes, inclusive, da gente tomar decisão, eu esclareço a todos que nós vamos tomar decisão com base nas notas taquigráficas das sessões anteriores, nós vamos tomar a decisão que nos atribui o artigo 229 ouvindo o plenário, e se teve erro, tanto por parte do comunicado ou do ofício do PMDB ou da publicação da presidência, nós teremos que republicar. Consequentemente, as eleições ou acontecem amanhã numa sessão especial ou na próxima segunda-feira. Portanto, eu vou pedir aos senhores parlamentares que me deem 15 minutos para conferência e, em seguida, nós faremos o comunicado da decisão da presidência. Questão de ordem. Senhora presidente, questão de ordem. Senhora presidente. Com a palavra o deputado Tadeu Filipelli, questão de ordem. Senhora presidente, não tem o menor cabimento, alegado pelo deputado César Lacerda, qual tenho profundo, grande apreço, uma colocação deste tipo pelo fato de, em um engano, ou na publicação ou na carta encaminhada, o nome do deputado Daniel Marques configurar como
efetivo e como suplente. Ao contrário, seria até uma perda para o próprio partido nosso. Coisa que, inclusive, ocorreu também no PT, no caso do nome do deputado Vagni, numa das comissões. Então, este não é o caso, não se questiona de forma nenhuma. Além disso, um engano que teria, inclusive, acontecido na reincidência dos próprios trabalhos da secretaria. Quer dizer, insisto, senhora presidente. Estou ouvindo, mas estou tentando resolver sua questão de ordem. Estou então, ouvindo. insisto, né, que se houvesse republicação, seria para a correção de um engano de datilográfico, qualquer coisa assim. Mas de forma nenhuma que poderia justificar como adiamento do pleito. Senhora presidente. Quero aqui mostrar ao deputado Tadeu Filipelli, na sua questão de ordem, que o seu ofício coloca titulares para a Comissão de Direitos Humanos da seguinte maneira. Deputado Manuel de Andrade, suplente do deputado Manuel de Andrade, deputado Tadeu Filipelli. Titular, deputado Daniel Marques. Suplente do deputado Daniel Marques, deputado Benício Tavares. 3, deputado Odilon Aires, suplente, deputado Daniel Marques. Ou seja, nenhum. A nossa assessoria coloca que não há possibilidade da maneira como foi indicado. Nós estamos conferindo ainda, não tomei a minha posição, que me atribui o regimento, se republica, se é amanhã ou sábado, ou na segunda. Portanto, vou levar em consideração sua questão de ordem e consultar o consultor jurídico que se encontra em plenário, os assessores todos, o regimento. Por isso, eu volto a solicitar aos presentes que me deem 15 minutos, até para que vocês troquem ideias também, e eu vou suspender a sessão por 15 minutos e, ao reabrir, eu darei meu posicionamento como presidente. Com a palavra, o deputado Tadeu Filipelli. O próprio regimento é extremamente claro no caso de quando... Deputada Lúcia Carvalho. O próprio regimento é extremamente claro quanto à duplicidade de nomes, quanto a nomes acima do limite, ou quanto a nome repetido em 2 comissões simultaneamente. Isso fica a cargo da própria presidente, ou da própria presidência, corrigir tais fatos. O próprio regimento é claro nisso. Então, caberia, se eu tivesse havido engano, inclusive, ser corrigido pela própria presidência, o que não justifica e que não impede de forma de eleição. Maior absurdo, inclusive, seria o próprio registro, por exemplo, de um parlamentar em 2 comissões, né, que aí sim não poderia ser repetido, e principalmente disputando a presidência onde nem estaria inscrito. Quer dizer, se for partir para esse tipo de exercício, logicamente, partiremos para outro exercício que inviabiliza qualquer coisa. Não procede de forma nenhuma a mudança da eleição em virtude deste engano. Senhora presidente, só um minuto. Com a palavra o deputado Eu queria César deixar Lacerda. claro que do Grupo Socialista nós cometemos quase o mesmo engano do PMDB, não tão grosseiro. Nós só erramos no nome e queremos tirar o nome errado para pôr o nome certo, só isso. Então, como eles erraram e puseram um nome repetido, nós faltou um nome, por erro nosso também. Se há erro de um lado, há erro nosso. E a compreensão de Vossa Excelência é que poderá dissipar tudo, para não tornar uma brincadeira o que estão tentando fazer. Com a Senhor palavra o presidente. deputado Tadeu Filipelli. Logicamente, se trata de uma manobra para tumultuar a votação. Sem dúvida nenhuma, o fato do deputado Daniel Marques figurar como suplente numa das vagas da comissão, inclusive de outro deputado, não tem o menor impedimento. Principalmente, deputada Lúcia Carvalho, tratando-se da Comissão de Direitos Humanos, onde a própria repetição de nome é permitida. É um absurdo. Quer dizer, os próprios nomes de deputado podem ser repetidos nessa comissão, né? E, no caso da suplência, não pode ser repetido dentro da comissão. É um absurdo. Deputada Lúcia Carvalho, eu queria, até despedindo, que eu vou ter que me ausentar, declarar o seguinte: será que também não é uma cilada do PMDB colocar os 2 nomes para depois anular as eleições por erro de fato e erro de direito? Eu deixo esta indagação aqui porque estão lutando contra uma coisa que só eles sabiam, que tinham colocado um deputado 2 vezes na mesma condição. Isso aí é uma cilada que estão apresentando. Deputada Lúcia Carvalho, questão de ordem. Com a palavra o deputado Tadeu Filipelli. Eu gostaria de registrar aqui que o PMDB, na sua história nessa casa, conseguiu
grandes vitórias, inclusive pela liderança do deputado Luiz Estevão. O PMDB sempre foi um partido dado à articulação, nunca a ciladas. Então eu entendo que quem perde na articulação não deve entrar na armação para levar qualquer tipo de eleição. Senhora presidente, pela primeira vez eu concordo com o deputado Tadeu Filipelli. É uma armação mesmo, só que é do PMDB. Suspendo a sessão por 30 minutos e retornarei às 5h30 já com decisão. Espero que os líderes, inclusive, conversem e ajudem a chegar à conclusão. Estou, neste momento, suspendendo esta sessão e convocando para 30 minutos. Eu tinha feito um roteirinho, vou reabrir a sessão, vou anunciar a decisão, vou convocar os líderes para fazer as mudanças e convocar a eleição das comissões. Só um pouquinho, gente. Convocar o tempo para fazer as mudanças, a gente faz até 7. E eleição para as 19h30. Tá? Aí, tá. Solicito ao deputado João de Deus que faça a chamada dos senhores parlamentares para a conferência de quórum. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Antônio Cafu. Presente. Deputado César Lacerda. Presente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Eurípides Camargo. Presente. Deputado Daniel Marques. Presente. Deputado Tadeu Filipelli. Ausente. Deputado Geraldo Magela Pereira. Ausente. Deputado João de Deus. Presente. Deputado Jorge Cauí Júnior. Presente. Deputado Adão Xavier. Presente. Deputado José Edmar Cordeiro. Ausente. Deputado Luiz Estevão de Oliveira Neto. Ausente. Deputado Manuelzinho. Ausente. Deputado Marco Antônio Santos Lima. Presente. Deputado Marcos Arruda. Presente. Deputado Miqueias Paz. Presente. Deputado Odilon Aires Cavalcante. Presente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Presente. Deputado Vasni de Roure. Ausente. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, presente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Tadeu Filipelli, presente. Deputado Geraldo Magela, ausente. Deputado José Edmar Cordeiro, presente. Deputado Luiz Estevão, presente. Deputado Manuelzinho. Deputado Manuelzinho, presente.
Ausente o deputado Manuel de Andrade. Deputado Cláudio Monteiro, presente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Wasnide Roure, ausente. Deputado José Ramalho Brasileiro, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, presente. Deputado Peniel Pacheco, presente. Deputado Geraldo Magela Pereira, presente. Se encontram presentes 20 parlamentares, portanto, há quórum. E eu gostaria de comunicar a todos os líderes que tomei decisão em relação à questão de ordem do deputado Peniel Pacheco, utilizando do artigo 229 do regimento, que diz: os casos omissos nesse regimento serão resolvidos pelo presidente, ouvido o plenário. Ouvi o plenário na questão de ordem apresentada pelo deputado Peniel Pacheco, na necessidade de fazermos alterações, não numéricas, mas alterações de nome para as comissões. Após o debate, suspendi a sessão e, como havia prometido, procurei todos os atos que tratam das eleições de comissões no ano de 91, 93 e 95. E com base nesse material, que coloco à disposição de todos os parlamentares, tive a oportunidade de constatar que nas eleições anteriores, no mesmo dia, nós tivemos questão de ordem, coincidentemente formulada pelo deputado Peniel Pacheco, na alteração de nomes, convocação no mesmo dia das eleições, estabelecimento dos novos nomes e a realização das eleições e publicação destes nomes. Portanto, nós não estaríamos ferindo aquilo que a Casa já adotou como prática em outros momentos. Após ter estes documentos em mãos, passei a reunião de líderes, que conferiu e acatou a decisão desta presidência de, primeiro, estabelecer um novo prazo até às 19 horas para que os líderes dos blocos e partidos desta casa façam as alterações sem desconstituir a composição numérica, podem fazer alterações dos nomes e nós chamaremos eleição às 19h15. Então, gostaria que os líderes agilizassem de ofício, entregassem aqui no protocolo. Comunico também que a gráfica publicará suplemento das alterações e publicará em outro volume, também do Diário Oficial, o resultado das eleições, que começarão às 19h15, com a Comissão de Constituição e Justiça, em seguida COF, em seguida a CAS, em seguida a de Direitos Humanos, e em seguida a de Ética. Solicitando que os senhores parlamentares nos ajudem, porque todas as eleições acontecerão neste plenário. Portanto, a questão de ordem formulada pelo deputado Peniel Pacheco está devidamente respondida e registrada de maneira regimental e fundamentada em atos anteriores. Portanto, solicito ao parlamentar que não faça pré-julgamento desta presidência, mas em nenhum momento, porque seguirei oficialmente aquilo que me reserva o regimento. Senhora presidente. Com a palavra o deputado Peniel Pacheco. Eu quero aqui parabenizar Vossa Excelência pela maneira como conduziu esse assunto e quero apenas lembrar que eu, no momento que levantei a questão de ordem, não fiz pré-julgamento, apenas estava considerando a hipótese de que o não acolhimento da nossa questão de ordem poderia representar uma situação constrangedora para nós.
Então, Vossa Excelência, por favor, entenda que, ao levantar a questão de ordem, nossa intenção era muito mais ajudar do que constranger ou dificultar. E, por isso, eu quero fazer aqui o registro da maneira sensata e ponderada como Vossa Excelência conduziu esse processo e parabenizá-la pela maneira como respondeu à nossa questão de ordem. Agradeço e respondo também a questão de ordem do deputado César Lacerda, que consultou esta presidência se a relação ontem publicada deveria ser aceito modificações na medida em que a lista apresentada repetia efetivo e suplente. Foi acatado também porque todas as eleições mostraram em que em nenhum momento um efetivo foi pertencente a uma comissão e ao mesmo tempo suplente. Portanto, acatei também a questão de ordem do deputado César Lacerda e nós solicitamos ao partido a substituição e a recomposição destes termos. Aceito também por todos os líderes. Com a palavra o deputado Benício Tavares. Eu gostaria também de apresentar uma questão de ordem, que também na indicação do PT consta que o deputado Asdi Derrori é suplente de 2 comissões. Portanto, há necessidade também da reformulação. Acato a questão de ordem do deputado fazendo a seguinte explicação. Nós temos possibilidade de sermos suplentes em mais de uma comissão, principalmente porque elas não se reúnem no mesmo horário. É regimentalmente permitido. O que não é permitido é, na mesma comissão, alguém ser efetivo e suplente. Ou seja, ele não pode, numa mesma comissão, ocupar 2 papéis. Isso foi conferido, por isso que eu não citei partido nenhum, para que a gente não tivesse, fizesse nenhum demérito a nenhum partido, até porque todas as decisões que eu tomei foram respaldadas pelas lideranças. Declaro encerrada a presente sessão, tendo convocado para até 19 horas a nova lista, oficiada aqui pelos líderes. No plenário, teremos o protocolo legislativo e 19h15 as eleições da primeira comissão, aqui neste plenário de CCJ. Está encerrada a presente sessão.
Cadê as indicações, hein? Cadê as indicações para presidente, as coisas e tal? Deixa eu ensaiar meu script. Tá puto. Não sei. Não sei daqui. Ué, mas aí vai o suplente. O suplente dele, eu não sei quem é. Suplente do Asnei? Na CCJ, onde que é aqui? Onde o Asnei está? Aqui? Não, você é efetivo. O suplente dele é Eurico. Vai ficar puto, mas não pode. Um intervalo de uma comissão para outra. Ah, mas aí, para a CCJ? Se for para a CCJ, foi só que você pode para a CCJ. Como presidente desta casa e tendo também a tarefa regimental de instalar as comissões, declaro aberta a sessão de instalação e votação da Comissão de Constituição e Justiça, fazendo neste momento a leitura dos membros da Comissão de Constituição e Justiça, efetivos e suplentes. Como membros efetivos, deputado Renato Rainha, do Bloco Democrático Liberal. 2, deputado Edmar Pirineus, do Bloco Democrático Liberal. 3, deputado Cláudio Monteiro, do Bloco Parlamentar Socialista. 4, deputado Peniel Pacheco, do Bloco Parlamentar Socialista. 5, deputado Geraldo Magela, do Partido dos Trabalhadores. 6, deputado Antônio José Cafu, do Partido dos Trabalhadores. 7, deputado João de Deus, do Partido Democrático Trabalhista. Solicito a esses parlamentares que se posicionem à minha direita, para que nós possamos identificar os parlamentares à minha direita e os que não vão participar nesse momento à esquerda. Comunico os suplentes também da Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Tadeu Filipelli, do Bloco Democrático Liberal. 2, deputado Jorge Cauí, do Bloco Democrático Liberal. 3, deputado José Edmar, do Bloco Parlamentar Socialista. 4, deputado Marco Lima, do Bloco Parlamentar Socialista. 5, deputado Geraldo Magela, do Partido dos Trabalhadores. Ô, Paulinho, por favor, suplente Geraldo Magela, do efetivo Geraldo Magela. Sinceramente. Substitui aí, vai. Ô, Tadeu, acompanha a mudança ali para eu continuar lendo. Tá? Não é porque a votação separada dos outros, que eu não sei quem são, depois mela a votação. Gente, o ofício do PT, cadê? Gente, ajuda aí. O ofício diz o quê? É o suplente Não é isso, é o suplente da CCJ do PT. Suplente da CCJ do PT. Não pode ser Magela de novo. Você acaba de dizer que partido não pode, aí está o PT para ficar. Ele mandou por escrito isso? Ele mandou isso. Eu tenho que pedir para o Eurico retificar. Solicito a presença do líder do PT até o... Solicito a presença do líder do PT até o protocolo. Eu quero a indicação que vocês fizeram, que vocês indicaram. Magela para efetivo da CCJ e para suplente da CCJ.
Não existe nenhum engano na indicação do PT. O que houve foi engano do protocolo na elaboração da lista. Como tivemos a confirmação aqui de um erro de datilografia. Eu estou de olho, pode deixar. Correr atrás de Paulinho para não publicar errado, né? Quem vai para cá? Quem vai para cá? Sim, quem vai para cá, gente? Não, Mara, quem é que vai para onde aqui? Quem vai, Luzia? Sim, não, aqui. Magela, não, Magela está efetivo. Aqui. Aqui o quê? Continuando a leitura dos suplentes da Comissão de Constituição e Justiça, temos como primeiro suplente, deputado Tadeu Filipelli, do Bloco Democrático Liberal. Segundo suplente, deputado Jorge Cauí, pelo Bloco Democrático Liberal. Terceiro, deputado José Edmar, do Bloco Parlamentar Socialista. Quarto, deputado Marco Lima, do Bloco Parlamentar Socialista. Quinto, deputado Antônio José Cafu, do Partido dos Trabalhadores. Sexto, deputado Agender Roro, do Partido dos Trabalhadores. E sétimo, deputado Miqueias Paz. Só que os assessores não adaptaram as mudanças, estão dando repetições, entendeu? Ajuda aqui, então tem que dar um tempo, pois é, assim virado, mas tem que os parlamentares acompanharem aqui. Por igual, você pode ajudar, localiza o Paulinho, pega um celular, pode pegar o meu celular, localiza aí. Tudo bagunçado, tudo errado.
Pode? Ué, podia ter ligado pro telefone o filho. Tô ligando, tô achando que vocês estão saindo. Abrir, tá tudo bem, tá aqui a lista, eu vou olhar, tá tudo bem. É, vem brigar aqui que o pessoal entregou a lista tudo errado aqui. Não. Eu tô aqui muito pé da vida, se você quer saber. Eu não sou líder, eu sou responsável por tocar a solenidade. Marcado que falha aqui. Aqui datilografaram errado. De novo, botaram repetição. No efetivo, tudo aquilo que fez a anulação da outra lista estava de novo. Quem é? Culpa é minha. Nem que eu fosse dar, eu acho que ele existe nesse Brasil, eu não falaria. Tava lá uma moça, aí perguntou se Baco também você perguntar. Eu Baco todos mesmo, desejei que ele faça os 2 anos da consolidação. Só para ter Então, só o seguinte. Renato Rainha, Edmar Perdeu, Cláudio Monteiro, Daniel Pacheco, Geraldo Magrelo, Cafu, Tadeu Filho, Jorge Salve, Márcio. Risca esse aí, irmão. Você não está arriscando, você vai ficar com problema. Esse aqui ele do meu sucesso dele que está errado. Esse aqui já é o corrigido. Mas tinha um erro que era esse aqui. Geraldo Magela. Fica. Parou. Marco Lima. Eu risco, pode escrever lá. Escreve lá. Marco Lima tem. Aqui, ó. Pode riscar aí todos. Marcos Arruda. Marcos Arruda. Não tá fácil, porque com a
Todas as faltas tempo está sobrando. Ah, não, é que é 3. Pode ser 3 por causa do João de Deus. Não, eu ainda quero você por aqui, porque eu quero conferir essa proporcionalidade toda. Não é que os líderes entregaram todas as relações sem bater. Todas as relações não batendo. Todas as relações.